pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Fórmula Podcast. Eu sou a Fabiane Flores, jornalista, estou aqui com o meu amigo, colega Vinícius. Tudo bem, Vinícius? Tudo certo, Fábio, estamos aí, mais um episódio, uma realização da Fórmula Digital. Vamos, que hoje tá bacana aqui a coisa. Isso aí, seguindo aí falando sobre tendências, comunicação, marketing digital e todo esse universo aí que a gente é apaixonado e que a gente trabalha, né, diariamente. Por isso que a gente decidiu fazer este podcast. E hoje, pessoal, estamos aqui com uma presença ilustre de Rodrigo Hoffman, que é um dos grandes nomes aí da comunicação do Brasil e do mundo, pode-se dizer assim, né, Rodrigo? Responsa incrível. Pois é, a gente vai deixar a expectativa da galera já muito alta. É bom, é bom. Melhor falar que o Rodrigo é um cara esforçado aí, que tá trabalhando É no marketing. dedicado, ele, né, enfim. Mas, enfim, conheço o Rodrigo há algum tempo já, né, e a gente vai falar sobre principalmente as tendências da comunicação, um pouquinho da história dele também, né, Rodrigo? E eu queria começar te perguntando sobre o início. Quando que tu começou na comunicação? Se foi uma vontade tua desde pequeno? Como é que foi teu primeiro contato com esse universo? Bom, obrigado pelo convite, né? Muito legal estar aqui. Muito legal a estrutura de vocês aqui da Fórmula Podcast. E podem chamar mais vezes, né? Com certeza. Já Vai faltar tempo hoje. Já fiquei sabendo aí que parece que na segunda vez o convidado ganha até cerveja. Isso, e salgadinhos. Então tem que passar pela água primeiro, né? Vou esperar passar por esse teste aí. Nós vamos avaliar o conteúdo e na Eu vou dar o meu vez melhor. também que vai ser bem diferente. Eu vou me dedicar bastante. Ô, a expectativa tá alta, vamos lá. Mas assim, Fábio, eu sou um apaixonado por comunicação, né? Desde pequeno, a escolha assim para cursar até na faculdade, né? Publicidade, que eu fiz na PUC, ali na Famecos, já foi uma decisão, eu sei que tem pessoas que ficam naquela, eu fiz o curso de nutrição e de odonto, e aí vi qual que eu passei, não, meu negócio era publicidade, já estava certo, e na PUC, porque eu já estava que certo. na URGS não ia, já sabia que na URGS não ia rolar, entendeu? Aquele cara mais pé no chão, né? Mas na adolescência pra ti já era aquilo. Cara, vestibular vai ser aquilo. isso e ponto. Era aquilo porque eu já olhava propaganda na TV com aquele olhar um pouco crítico e um pouco maravilhado, assim, com a questão da narrativa, da argumentação, de escolher a pessoa certa, na hora certa, a combinação da música e o produto, aí chega o logo, e depois o preço, e aí compra naquele lugar. E eu senti essa construção, uma coisa tão prazerosa, assim, de acompanhar, e eu pensei, cara, eu acho que eu posso fazer parte desse mundo, né? E eu acho que, pelo menos o meu perfil, eu estava indo, digamos, para a parte da criação, do tipo, vou ser um criativo, sou criativo. E acabou que a vida, as oportunidades vão trazendo. Eu fui vendo que eu era um cara um pouco mais da parte de gestão, liderança. Isso ajudou bastante até a depois abrir a agência depois. Mas a paixão pela comunicação, ela nasceu antes do digital, né? Como eu tenho 36 anos, eu acho que as pessoas muito da nossa geração, ela viveu isso, né? A gente não teve o digital presente desde o comecinho, mas também não vivemos toda uma carreira sem ser digital, né, com o pessoal aí daqui a pouco dos 50 e poucos para cima, que viveu 20, 30 anos sem digital e precisou da adaptação. E teve aqueles que nasceram dentro, que são lá os meus estagiários lá com 20 e poucos anos. A gente viveu um pouquinho de cada, né? Vivemos bem a transição. Com consciência, a gente viveu a transformação, com consciência do que estava acontecendo. A gente foi aprendendo conforme também ia evoluindo, né? Exato. Mas eu quero dizer assim, ó, a gente acompanhou, quem trabalha na área da comunicação, né, foi acompanhando essa mudança, já entendendo o que estava acontecendo. Porque quando degustou a comunicação, quando tu degustou as primeiras propagandas, tu degustou no analógico, tu degustou na TV. Total. Né? Isso. Tinha um programa da minha geração, acho que a minha geração é um pouquinho acima da de vocês são mais novos que eu, mas tinha um programa que ele definia se o cara gostava de publicidade ou não, que era um programa que tinha no Multishow, que era na hora do intervalo. Perfeito. Era comerciais do mundo inteiro. Premiados. Cara, exato. E eu me lembro que eu ficava vendo, porque não tinha YouTube, né? Onde é que tu Exato. catava? Tu não assistia aquele lugar nenhum. Propaganda da Argentina, Exato. propaganda da E tu não, Suécia. as inglesas, as cervejas inglesas tinham as melhores, Carlsberg na época, cara, e tu não via aquele lugar nenhum, né? Porque não tinha internet, não Era tinha. só lá. Então tu via ali na hora do intervalo, e aí tu ficava ali aquela meia hora, acho que era domingo, Programa sei lá. estranho, assim, Exato. meia hora. Não, e não anunciava tinha nada, né? Exato. Era só um monte de propaganda. Era uma que passava, vinheta, assim. era uma vinheta tipo, na hora do intervalo. Exato. E aí meia hora de propaganda uma atrás da outra Uhum. e acabou. Exatamente. E aí tu ficava consumindo. Programa mais barato da história. E aí eu olhava assim. É coisa pra doido, né? Pra doido. E vocês Exato. gostavam. Eu não Cara, lembro não toda essa eu época. acho que a tua geração talvez não sou. já, Mas eu né? tinha o costume de assistir muito isso no YouTube.
Depois, Pois quando que a gente começou não a ter tinha como- internet, A gente aí não tinha como depois... assistir isso no YouTube, Fábio, desculpa. Ah, A gente não tinha YouTube na Rodrigo, época. uma curiosidade que eu fiquei sobre a época do colégio, assim, porque dizem, né, que o publicitário, o jornalista, assim, pessoas que são envolvidas, assim, com criatividade, que trabalham com isso, são um pouco indisciplinadas, né? Enfim, como é que tu era na escola? Tu era um bom aluno? Eu acredito que o pessoal que vai para É muito comunicação difícil. geralmente é o pessoal de humanas, né? Como a comunicação não é exata, né? Tu pode vender uma coisa para uma pessoa de 15 anos que nasceu na cidade tal e tal coisa e ela comprar, e depois tu pode vender o produto para uma mesma pessoa com as mesmas características e ela não comprar, né? Então a gente tem uma imprevisibilidade que é a área que atrai o pessoal de humanas, né? Então, e o pessoal de humanas geralmente não é o pessoal mais disciplinado mesmo, né? Então, assim, o que aconteceu comigo na época do colégio? Eu gostava de geografia, de história, de português, mesmo as disciplinas de humanas. E educação física, né? Claro que é só chutar a bola pra lugar. Exato. E, desculpa, professor de educação física, que eu acabei de falar que Que é só chutar a bola. Que não tinha nada de aula, Tem muita né? técnica, Que era né? só uma bola Sabe? no meio Tem- de 20, escolhe os dois É que tem melhores, os professores que eram, literalmente, botava a bola e dizia, ó, galera, pega os coletes e joga. E voltava uma hora depois, né? Exatamente. Mas enfim. E eram os melhores, casualmente. A gente adorava, né? São os que a gente lembra com carinho. E aí, o seguinte, no colégio, eu tirava aquele 7, tirava aquele 8 e achava o máximo. Eu acho que como a gente vai na escola tem muito a ver também com como nossos pais esperam que a gente vá na escola, né? Muita a questão de pressão, assim. E eu nunca tive na minha família, né? Minha família era o cara, não roda. Só que eu tinha aquele não roda que era muito legal, que era o não roda, senão eu vou tirar desse colégio. Né? Então tinha Não vai mais ser colega dos teus amigos. Não vai né? ser colega do Era a pessoal. pior ameaça que um pai podia fazer. É horrível, né? É horrível. Então, assim, mas tinha uma pressão, digamos, positiva nesse sentido. 8,5 era comemorado. E, cara, tive ali meus 4, 2, né? Então, tirei 0 numa prova de matemática que foi inesquecível, porque eu achava que o 0, ele escreveria 0, né? E ele ia só colocar o 0. E ele escreveu, você não acertou nada. Então, tipo assim... Não foi só um pizinho. Eu- Foi um pisão, né? Porque eu imaginava que seria um 0 e um traço, né? 0. Sim. Quando é 10, o cara não coloca. Vazio. 10, o cara coloca você acertou tudo, não coloca, Não né? coloca. E o meu era assim, ó, você não acertou nada. Aquilo, puta, olha como que marcante que foi, né? Mas aí Quer passei. mandar um abraço pra Eles esse não deram professor, nem um pontinho pra escrever O o nome- nome certo, nem isso. O nome dele... Quer mandar um abraço pra esse professor? O professor, o nome é Edson, Aí, professor lá de Edson, Florianópolis. Um abraço aqui do Rodrigo, tá? Valeu, Edson, Tudo certo. brigadão. Os maiores pesadelos dele da vida até hoje são com o senhor. Deu pra ver que matemática eu continuei não acertando, estava certo mesmo. Era 0 mesmo. Tu viu antes de todo mundo, que não era... Já sabia. Que não era meu futuro. Premonição. E aí o seguinte, daí eu também era do Grêmio Estudantil, e aí, tipo, fazendo jornalzinho, coisa. Então tu acaba... isso é uma coisa curiosa do colégio, né? Não tá errado, não vou discutir aqui como que a educação é feita, mas é uma coisa curiosa, porque naquela época da vida tu não desempenha as tuas habilidades. As tuas habilidades, é curioso, mas tipo assim, se eu tiro 10 em português e 0 em matemática, eu tinha que estudar mais português, porque é onde eu me dou bem, certo? E aí tu tem que estudar mais do que tu vai mal. É uma coisa curiosa, mas eu acho que é uma época da vida que é meio assim mesmo, né? E, enfim... Eu acho que isso gera uma boa discussão num próximo, mas Eu nunca entendi tinha o teu pensado link. nisso, eu nunca Não, tinha mas pensado. faz total sentido, porque um breve assim, lapso aqui no nosso assunto de comunicação, mas cara, se o cara é bom em português e ele é ruim em matemática, tu não tem que tentar linearizar ele e botar todos os alunos daquela classe exatamente com a mesma nota em português e matemática. Cara, isso é impossível. Não, Isso ninguém é bom em impossível. tudo. Exato. E tu Mas tem isso que dá mais- E aprimorar as pessoas são as... diferentes, elas têm dons diferentes, elas têm coisas diferentes. Exato. Então, assim, se tu enxerga que o Rodrigo, por exemplo, tirou 10 em português e 0 em matemática, bom, é o seguinte, ó, tem coisas básicas de matemática que tu precisa pra tua vida. Isso. Então vamos focar nisso. Agora, cara, De português resto- tu é bom, vamos pra cima do português. Exato. Vamos escrever, vamos, né, enfim, aí acabou indo por Assim, essa área eu mesmo. amo história e geografia, por exemplo, até hoje, tá? Aliás, eu comecei um estudo do universo, que a gente pode deixar para um outro podcast, que eu acho que eu tenho informações sobre o universo. O cara, Tá né? querendo voltar pra tomar cerveja, uns 5 contos. É, o cara, entendi, o cara é entendi. tão E pra bom falar- de marketing que ele tá fazendo marketing no segundo convite dele. Não, e pra falar sobre o universo, tomando uma parabéns. cervejinha, também tem o seu... Ah, daí vai 5 horas de Não, é que cerveja, o assim, dia inteiro de Naquele pôr do podcast. sol lá que a gente comentou. O estudo do universo,
ele é, digamos assim, as drogas mais pesadas para quem estuda geografia, né? A geografia é o estudo da Terra, Sim, né? sim. E aí tu estuda a Terra, e aí chega um tempo que tu já não quer mais estudar a Terra, que tu entendeu, que tem ali planalto, planície, tá, beleza, chove, ok. E aí tu fica, tá, mas... É um clima aí que tu é fica, outro. tá, mas e a Lua? Tá, mas o Sistema Solar? E começa, tá, mas tem uma Via Láctea. A Via Láctea faz parte do grupo local, que é um grupo de galáxias. E aí tu começa a ver mesmo a questão do universo, e aquilo vai te chamando a atenção. O universo é uma coisa realmente incrível, né? E se eu tivesse, naquela época de colégio, realmente estudado um pouquinho mais geografia e história, eu teria talvez me desenvolvido mais ainda para essa área técnica, né? E eu passei por isso. Eu posso dizer que eu sou uma pessoa que passou por esse mundo e que nunca vai aprender física. Tu acredita que tem uma chance de começar a aprender física agora e química, talvez com o estudo do universo? Porque chega um momento que os planetas são feitos de alguns tipos de gases, Sim, materiais, e essa aí, coisa como toda. eu já estou avançando um pouquinho nisso, tem Pra tu chance de entender agora eu começar a entender mais. Porque era muito raso naquela Mas época. porque é um conhecimento que vai contribuir para uma coisa que tu desenvolve uma Que deu aptidão, não, mas vontade. uma vontade, Deu exatamente, vontade. uma paixão, por assim Porque dizer. naquela época a gente não quer nada, né? No colégio a gente não quer nada. Era adolescência, Naquela época é o né? seguinte, tu chegava na aula, o importante era ver se a guria que tu gosta foi. Exato. E se ela foi, a tua manhã vai ser legal. Exato. E se ela não foi, tu fica triste o dia inteiro. Né? Não era assim? Ele tá praticamente pedindo pra gente entrar naquele assunto. No final nós vamos entrar no assunto Não, não, relacionamento. Mas Vamos, tudo bem, vamos. deixa aí. Não, é que eu acho que vai Não muito, adianta você falar, Gabriel. vai muito da didática. Tá empolgado. A didática dos professores eu acho que é ruim também, porque se tu tem uma forma legal de ensinar pro teu aluno aquele conteúdo, ele vai gostar de estar ali aprendendo, né? Mas é que eu acho que as pessoas... Aí tá, nós vamos com entrar numa 12 outra anos discussão. é mesmo, difícil. Mas mesmo com 12 anos, eu aposto que tinha professor que tu tirava pro cara legal. Ah, é verdade. Pro cara bacana. Concordo. Por quê? Porque esse cara provavelmente tinha uma didática diferente. Tom, sei lá, não sei, mas eu acho que a grande maioria não é talvez preparada para esse ensino mais acessível. Bom, vamos falar do que é o principal assunto do nosso podcast, comunicação. Comunicação. Se o professor não soubesse comunicar, essa é a didática. É verdade. Se comunicar é o quê? Tu é responsável pela mensagem que tu tá dando, mas essa mensagem tem que chegar do jeito que com a informação que tu quer Ele tem que passar. saber primeiro, né? Porra, se tu quer passar essa informação, a fórmula de Bhaskara pro cara, ela tem que chegar ali como é a fórmula de Bhaskara. Então, para tu passar essa informação, tu tem que saber se comunicar. Eu acho que falta isso, né? É uma habilidade que... Vamos combinar o seguinte, se tu fosse para qualquer área, se tu fosse ser engenheiro, cara, tem que se comunicar. Tu vai ter que se comunicar, não tem como fugir disso. Não, mas coisas exatas, eu sou programador. Tudo bem, mas tu vai ter que vai ter que desenhar um software, vai chegar um briefing para ti, tu não vai olhar aquilo e saber aquela arquitetura e já sei programar, tu vai perguntar, tu vai se comunicar com o cara, tu vai ter que entender, ou tu vai ter que passar adiante como funciona o software. Cara, é outra coisa que até no colégio já poderia ser... Mais cuidadoso. Tem colégio que é... Eu estudei num colégio que eu acredito muito hoje o meu, vamos dizer assim, sucesso profissional na área da comunicação por esse colégio, tá? É um colégio em Floripa, que o nome dele é Imaculada Conceição, que, cara, tudo era trabalho. Tudo era cartolina. Tudo era música. Tinha que fazer música. Sim. Tinha que fazer cartolina. Tinha que fazer teatro. Isso vai fazendo com que a gente possa se expressar mais, né? Sem dúvida. Assim, as pessoas que se expressam, que gostam de se expressar, expressam bem, é difícil ter uma contraindicação. O problema da pessoa que se expressa bem e que gosta de expressar, muitas vezes, é ela passar do ponto e começar a tirar o espaço das outras pessoas, né? Por exemplo, numa mesa de bar e tal, tá aquela pessoa querendo falar, a pessoa mais tímida, ela não vai ter oportunidade de falar. E às vezes ela vai falar um negocinho e a outra vai cortar. Pra mim, o único problema de se comunicar bem e gostar de se comunicar é quando tu... Porque tipo, é como se fosse... Tu acaba falando mais do que ouvindo, tá? E aí tu pode perder a informação da outra pessoa na vontade de colocar a tua opinião daquilo. Tem gente que faz o seguinte, tá? Eu tô dando um exemplo, aí eu falo, e aí isso aí é que nem uma vez eu fui lá pra Espanha, e a pessoa para dizer, eu fui pra Espanha também. Tipo assim, tá, cara. Tá, então eu tava em Capão, então. Eu vou contar a história em Capão. Mas eu também estava em Capão. Aí fala, mas eu fui 2 vezes pra lá. Eu tenho casa em Capão. Então assim, fica uma coisa, esse é o problema da pessoa que se comunica demais. Ela pode virar isso. Se tu tomar esse cuidado... Pode falar palavrão no podcast? Não? Pode. Eu costumo dizer que esse tipo de pessoa eu vou falar. Fala. Eu detesto gente assim. Então Sabe como é que eu caracterizo as pessoas? Pi! Não, 2 cu.
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque se o assunto é cu, eu tenho 2. É sempre... Cara, porra. Porque não sei, eu tenho cu. Eu tenho 2 cu, viu? Eu tenho 2 cu. Tu tem um cu, eu tenho 2 cu. Porra, velho, vai se fuder então, vai tomar nos 2 cu. Para. Eu vou aderir, Toma, depois tu gostei. edita, corta aqui, faz o que Vai ser tu só tiver o que tu, fazer. Porra, se fuder. Mas termina. eu acho que é a única contraindicação de se comunicar. O resto, cara, tu tá ouvindo, tá falando, tá entregando. Mas eu arrisco dizer que é uma contraindicação das pessoas hoje em dia. Mais do que o cara que sabe se comunicar. Porque é o seguinte, as pessoas não estão mais preparadas, elas já estão ouvindo para responder. Já estão ouvindo, tu tá me falando alguma coisa, eu já tenho que pensar numa resposta. Não ouve pra Isso entender. tá tão assim, exato, cara. E aí falta ser. Bom, aí nós vamos entrar numa outra discussão. Mas falta empatia, tem um ser humano aqui. Deixa eu ouvir primeiro o que ele tá fazendo. Aí eu já tô pré-julgando, já tô não sei o que. Aí o cara tá falando isso. Tá, mas peraí. Já sei o que eu vou responder. Aí não deixa nem eu terminar. Mas então é isso aí. Sim. Cara, O mercado é cheio vamos disso. com calma. Não, o pior é mercado é que cheio o- disso, mas a vida é cheia disso. O pior é quando tu vai foda. falar uma coisa e a pessoa vai te interromper e não era nem aquilo que tu queria falar. Exato. Aí é pior ainda. Exato. Mas lembrando, interromper, só pra galera que tá nos ouvindo, achar que a gente não tá falando mal de interromper. Não. A comunicação, ela é interromper. Não, exatamente. Por exemplo, eu acompanho às vezes jogo de xadrez a pessoa faz assim e aperta. Aí é quando vai a outra pessoa. A nossa conversa não é assim. Uma conversa com um amigo teu, que tu fala, e tu tem que terminar, e aí ele fala, minha vez. Isso não existe. Aí é palestra. Não é, exatamente. Conversa. Interromper Tem que faz levantar parte o do dedo. jogo. Interromper faz parte. Pode ver que quando tu fala com alguém, mesmo um amigo que tu gosta, ele te interrompe um pouquinho, aí tu fala, deixa eu terminar, aí ele deixa. Exato. É uma negociação. Mas esse é o princípio do É debate, não debate como assim, de briga, mas o debate de ideias. promoção de ideias, exatamente. É o princípio. E isso é uma coisa que deveria ter em colégio, cara. As pessoas tinham que... Nos Estados Unidos tem. Tem. Tem Lá tem Tipo, matéria você de defende debate. tal Tem coisa, o clube tu do defende debate. Tem o clube do debate. Cara, no Brasil tinha que ter isso. E aliás, sabe uma coisa que é mais legal ainda? Teve uma vez nesse colégio, tinha essa parte de debate, e aí perguntava o que tu gostava, e tu tinha que debater defendendo a outra parte, pra também colocar empatia. Exato. Porque ao defender a parte que tu Espetáculo. não gosta, tu tinha que estudar e aprender mais a outra parte. E ao estudar e aprender, tu ficava assim, ó, não é tão ruim assim. Cara, tu tem que partir do princípio que é o seguinte, é outra opinião. Tá, é outra opinião. Mas, cara, abre a mente. Exato. Ouve, algumas coisas convergem, outras divergem. Cara, é isso que é bacana. E aí tu falou um negócio que é sensacional. Esse tipo de experiência te tornou quem tu é hoje, é ou não é? Exato. Ou contribuiu em grande parte para isso. Total. Eu estudei num colégio que também tinha aula de teatro. Cara, se as pessoas soubessem a importância de tu assumir uma outra personalidade, sair de ti, tentar enxergar Total. esse tipo de coisa, de tentar se comunicar como outra pessoa, ou como tu falou, trabalho, de ir na frente. Eu tinha um colega que ele ia na frente, ele não conseguia, ele tremia, ele travava. Ele é meu amigão até hoje, cara, é um empresário extremamente bem sucedido. Se ele ver, ele vai saber que é ele. Eu tive na casa dele há 2 semanas atrás. Só que a pior coisa do mundo pra ele era levantar da classe e ir lá na frente do quadro e falar qualquer coisa. Vai, eu adorava. Ele tremia, tremia. E tu vê, se ele tivesse... Claro que agora, adulto, ele desenvolveu isso. O cara tem, sei lá, 200 funcionários, ele tem que falar com as pessoas. Mas se ele tivesse desenvolvido isso naquela época, o processo dele de gestão da própria empresa teria sido muito mais fácil. Eu tenho certeza. Talvez teria alcançado mais sucesso ainda, ou antes, entendeu? Esse tipo de coisa forma as pessoas. Independente de pra onde tu vai ou o que tu vai fazer. Esse tipo de coisa... Esse debate, esse ouvir o outro, interromper numa boa, sabe, abrir a mente, se comunicar. Eu me expressei errado. Claro, porque não tem a prática que leva à perfeição. Faz Então parte, é o seguinte, exatamente. vamos se expressar, Só vamos fazer não é que não oratória, faz vamos nada, não sei né? o quê. Assim, tem a questão que tu falou agora do errar, né? Eu falei para um amigo meu hoje no telefone uma coisa. Quando tu aceita a tua imperfeição, é libertador. Sem dúvida. Sabe? E não é só a tua imperfeição. Quando tu aceita a tua imperfeição e a do outro. Porque assim, a gente nasce, né? A gente vem para esse mundo sendo julgado logo no comecinho, né? A gente vai fazer uma provinha, tirou tanto. E aí a gente começa algumas competições, né? E tá bem, tá mal, olhando pro lado. Isso vai nos trazendo uma falsa impressão de que existe a possibilidade de sermos perfeitos. A gente olha para os nossos pais como pessoas mais velhas, figuras perfeitas, que depois a gente vê que eles não eram, e hoje a gente sabe que eles não são, e entende que eles não são, e entende que a gente também não é, e isso é uma coisa um pouco libertadora, né? Eu falo pra galera lá da agência, cara, a gente acorda, erra o tempo todo e dorme. É isso que a gente faz. A gente acorda, erra o tempo inteiro,
e depois vai dormir. No dia seguinte a gente acorda e continua errando. O que a gente tem que tentar fazer? Tentar errar menos, aprender com os erros. Né? Uma coisa que a gestão me ensinou, a gente está falando de educação. Eu vou falar uma coisa que é muito, muito importante, que me ajudou muito na minha empresa. Antes de abrir a empresa, eu trabalhei 6 anos no Programa Gaúcho da Qualidade, que é uma ONG criada pelo Jorge Gerdau. PGQP. E eu trabalhei 6 anos. Muitas pesquisas indicam que são os indicadores mais... Os indicadores que o PGQP usa são os mais consistentes mesmo, enfim. É que é fantástico. Gestão é maravilhoso. Gestão acabou ajudando um cara de humanas, que eu sou, a ter uma empresa. Né? Que a parte de administração, ela não é também de exatas. Sim. Mas ela já é um pouquinho mais de processos. Já ela é muito menos humanas do que... Exatamente. Exato, ela vai colocando números, ela vai colocando processo. E a gestão, ela tem um conceito, tá? Existe digamos, uma técnica chamada de PDCA, né? Que é Plan, Do, Check, Act. Na prática, o PDCA é planejar, executar, avaliar. Quando tu avalia, e adaptar. Tu vai rodar um novo ciclo. Ou seja, um PDCA bem rodadinho faz com que cada gravação de podcast aqui seja melhor que a anterior. Pior que a outra. Teve uma vez, tá? Quando eu trabalhava pior que a próxima, melhor que a anterior. Melhor que a outra, exatamente. E, por exemplo, se tu roda 24, aqui, vamos botar assim, 24 episódios, e tu vai melhorando a cada um, tu não melhorou 24 vezes. Porque quando tu melhorou o outro, tu já melhorou o que tinha melhoria. Então é uma melhora exponencial, certo? Teve uma vez que quando eu trabalhava nesse PGQP, que eu era o gerente de comunicação, eu fiz uma pesquisa que dizia assim, uma enquetezinha que ganhava um pendrive na época. Que era uma coisa legal. Pendrive e um CD. Um CD ruim. E um disquete. Não, lembrando que a gente entregava então um pendrive, que era uma coisa tecnológica. 1,44, que é o pendrive que é a tecnologia, gente. Né? E daí, beleza. E aí, um cara de qualidade da Petrobras respondeu, a pergunta era, o que é qualidade pra você? Era a pergunta, a melhor resposta ganhava. Aí um cara de qualidade da Petrobras, olha o nível do mailing que a gente tinha. Mailing foda. Mas tu falou cu, passou lá foda, né? Eu fiquei pensando agora, o mailing... Foda perto de cu? Não, já... Ainda mais pra quem tem 2 cu, já. Tu já botou a régua lá em cima. Então, assim, o cara da Petrobras respondeu assim, ó, qualidade é sempre deixar algo por fazer. Aí bugou, né? A cabecinha de humanas bugou, né? Porque como assim? Qualidade é deixar algo por fazer? É o contrário. E aí que, esse cara assim, ó, ele não me conhece, né? Não sei se foi ele que ganhou o pendrive, acho que foi. Mas assim... O diretor da Petrobras fez com pendrive. Na época, ele pode ter levado em várias reuniões. Pode ser. Lá dentro tava lá a listinha lá do... Eu tenho que me inserir naquele contexto. Tinha um contexto. E aí o seguinte, eu fiquei assim, mas qualidade é deixar algo por fazer. Aí eu fiquei um tempo pensando, e aí eu já conectei com a lógica do PDCA, que o PDCA é imaginar que algo ficou por fazer. Então, na gestão, eu falei isso pro mesmo amigo hoje de manhã, a gestão ela parte do princípio da humildade. Porque se tu é o pica, tu vai medir o quê? O que tu vai medir? Por que eu vou terminar esse episódio e parar pra pensar o que podia ter sido melhor? Que a gente falou ali, traz a garrafinha d'água. Por que anotar isso? Por que anotar que uma coisa, a próxima já pode ter a garrafinha? Então, assim, uma pequena melhoria que eu tô falando. Hoje a gente pode trazer o frigobar aqui pra dentro. A cerveja, né? Já tá cerveja. Com cerveja. Então, ou assim, a gente pode levar o podcast pro bar. Aliás, é meu voto. E aí, ó. Deixar claro, meu voto. Chame a gente aí no direct. Se tiver algum bar aí nos assistindo, atrás de pode entrar em patrocínio. contato, estamos aceitando aí propostas. Se você der um lugar e uma cerveja, nós já estamos levando. Não, e tá petisco bem Petisco também, pô. A Fábio quer petisco. Isso aí, a Fábio a gente vai levar para negociação. Então, assim, a gestão, ela parte desse princípio da humildade, né? Isso nós já estamos entrando, sim, um pouco na JKR, né? Porque ela tem muita gestão. E a gestão, ela parte disso, de que eu vou fazer, de que eu vou errar, de que eu quero saber se tu gostou, porque quem tem que gostar da JKR é o cliente e o colaborador, não eu. Eu não tenho que gostar da JKR. Porque se o meu cliente não estiver gostando, ou o colaborador não estiver gostando, não vai dar certo. Logo, eu não vou estar gostando mais. Sim. Por causa do resultado que ela vai estar dando. Então, quando tu faz algo e tu pergunta, e tu resolve, talvez até no meio do caminho, eu tenho umas outras analogias que eu falo o seguinte, o ponto da carne não é o ponto que o chefe gosta. Aí ele faz na casa dele. Na casa dele ele faz. Exatamente. Ele quer botar o sal, sei lá o quê, ele faz pra ele. No restaurante que ele é o chefe, ele faz o gosto do cliente,
Quem acha que o restaurante é bom ou não, é o cliente que tem que achar. E aí tem um método que a nossa agência coloca, que eu não sei se eu já não estou entrando... Não, vai. Aqui é ramificação mesmo. Tá. Daqui a pouco eu quero voltar um pouquinho aí, mas pode continuar. Não, exato, pode a gente vai continuar. voltar. E, cara, fica tranquilo, vai faltar tempo. Tô achando, né? Vai Fato. ter que ter essa Não segunda tem problema, rodada. vai Vai ter faltar. que A gente vai ter que beber no Isso próximo é fato, vez. exatamente. Vai Poder, ter que pode vai chamar, faltar. pode E te chamar. digo mais, não vai ser nem no segundo que tu vai falar sobre o universo, vai ser no terceiro. Gente, vou dizer uma coisa, olha só. Ou no O quarto. do universo, dá pra deixar a expectativa lá em cima. Olha, Porque eu Mas andei... a gente vai ter que criar um podcast Eu andei estudando sobre o muito. cara é universo. muito bom no marketing. Eu andei estudando muito o Viu só? universo. Eu vi. Quer saber mais sobre o universo? Não, pode deixar Ativa a o sininho. expectativa lá em cima. Dá Que pra no gente- universo eu tenho 2 cu. Não, mas 2 buracos negros. Não, assim, ó. Não, eu cheguei a uma conclusão minha do universo que ela é engraçada, tá? Que é o seguinte, eu sei o máximo de universo que um leigo pode saber. Ó. Sabe o que ficou legal isso? Bom. Porque se alguma pessoa souber mais, eu falo, tu é especialista. Especialista, Então eu elogio o cara e continuo com a minha... Eu quero ver com o um meu troféu. leigo que me bata. Eu quero ver um leigo. Qualquer leigo que bater, ganha o vídeo especialista. Não é que a gente viu muito vídeo, são muitas horas de vídeo de tudo que é tipo de coisa. Mas o do universo eu vou querer falar de verdade. Não? Porque eu nunca tive uma oportunidade. Fechou? Eu só E agora eu não que tu quero falou- ligar o meu Instagram e você falando do universo sem vergonha. Só agora que tu falou que eu assisti muito vídeo e tal, eu confesso que tu me deixou um pouco pensativo sobre os teus gostos de vídeo. Porque ele falou que Xadrez. assiste xadrez. Eu fico pensando o cara que fica olhando ali assistindo xadrez. Xadrez. É bacana pra É legal também. É um pouquinho assim, não é tanto. Eu Ah, olho. ufa. Não, é que o xadrez vai mais da curiosidade. Isso é o algoritmo, né? O algoritmo do YouTube, ele é muito louco, né? Ele percebe assim, universo, tá meio nerd, vamos... E ele- Daí ele linka. Ele vai vindo, porque o YouTube, ele faz uma jogada meio assim, né? Aliás, o YouTube não, todas Sim, as todas as plataformas, né? plataformas. Ele faz assim, vou jogar aqui um pouquinho e ver se vem. Né? Então, assim, tu tá vendo, tu gosta muito de ver futebol, mas ver futebol. Aí um dia ele joga um tênis pra ti. Aí tu, começou a assistir tênis. Vou sumir o tênis. Aí ele já opa, começa a jogar vai. tênis pra ti. Então Abre é assim, o leque pra esse cara. assim que ele vai te levando pra esses caminhos, né? E não tão errados, né? Porque Não. eu acho... Vou dar um exemplo. Isso é tá? inteligência. Aconteceu, É uma inteligência artificial. aconteceu faz mercado. pouquíssimo tempo. Eu nunca me interessei de forma proativa por Fórmula 1. E um dia apareceu alguma coisa de Fórmula 1. Cara, hoje no meu YouTube tem lá corrida épica do Senna, corrida épica do Schumacher. E eu vejo Fórmula 1. Então foi uma coisa que foi totalmente... imposta, não foi imposta, né? Não. Foi aconselhada, Sugerida. Exato, chamam isso, né? Vídeos sugeridos. Exato. E aí começou. Mas o do universo é Daqui a pro pouco- outro dia, né? Daqui a pouco o Pro cara outro dia. descobre links que ele gosta que ele nem é. Pode ser um xadrez. Gente, uma coisa Poxa, importante, que esse parênteses é muito gostei. importante. Quando a pessoa entra na agência, ela fala um pouquinho dela, ela fala o signo, o pessoal lá quer saber. Signo, não, aqui não entra gêmeos. Inclusive, hoje, Pedro, se estiver assistindo... Mas tu sou sabe livre. que- mas Desculpa, mas tá, tu Pedro? sabia que signo ele era antes de Não, falar não isso? sabia. Foi um tiro no escuro mesmo. Mas já Aqui saía. não entra gêmeos. Aí quando vê a câmera vazia. Cadê o Aí- Rodrigo aí? Não! Aí no PDCA próximo, perguntar signo É antes. que eu ia falar funcionário geminiano não Ah, entra. Convidado pode. É que tu meteu um muito Funcionário amplo. não. Aqui não entra gêmeos. Não. Desculpa, me expressei Tá, mal. olha Olha, aí. minha comunicação Não, não mas assim, boa. a gente pergunta signo, tá? E a gente pergunta o vídeo bizarro que a pessoa vê na internet. Tá? É uma pergunta muito louca que ela não tá acostumada, Isso né? na entrevista de emprego. Não. Não. Na apresentação pra galera. apresentação pra É pra galera. deixar mais. Sim, pra não ser aquela sim. apresentação assim, eu sou fulano, vou trabalhar Ah, lá o cara no se sentir setor mais- tal. mais Ele fica à vontade. incluído. E só que é o seguinte, é incrível o que as pessoas olham na internet. Eu tenho a minha, tá? Que é prensa. Prensa prensando eu coisas. adoro. Tipo, que nessa tua caneca aí, dessa coisa de lente. como se fosse uma lente, a prensa, ela vai vindo, é uma prensa hidráulica, um troço industrial, e aí o troço vai fazendo... E é prazeroso, tá? E tem uma outra, tá? Que é um troço que vai comendo, olha só. E aí tu vai jogando o Isso, negócio parece e até um vai troço destruindo. gigantesco, aham. tá? Tipo um troço Isso é moedor, aí tu joga uma bicicleta, e o troço começa a moer a bicicleta, e a bicicleta fica assim, ó. Tu já viu do carro? Coloca o objeto no chão, o carro vai e atropela. Ah, tu E aí viu, quebra tu viu? tudo. É aí que o pessoal começa a se entregar, ó. Aí começa, tem uns Começando indianos, a ficar tem uns com um pouquinho de... Tem os indianos de fazendo não piscina, sei. tem indiano que faz piscina em poucas horas, sei lá o quê. Tem os turcos que vão te servir sorvete e tu vai tentando pegar o sorvete e ele faz assim, ó, já viu essa? Não. Eu já vi. Tu pega o sorvete e ele vira o sorvete pra cima, a casquinha. Aí tu vai em cima e ele põe pra baixo. Aí ele tira a bola, não sei o que, te entrega só a casquinha. Aí só a casquinha, não sei o que, tira... Cara, eles são muito rápidos. E tem 10 horas disso.
10 horas de tour com a casquinha. Nós vamos ter que contratar E uma tu, terapeuta. Vini? Qual que é o teu, Vini? Ô, Terapeuta. Vini, qual que é o teu vídeo? Eu vou ser bem sério, Gente, fiquei tem muito escrever cravo preocupado. espinha, tem escrever cravo espinha também, tem essa. Esse é nojento. Cara, isso aí, assim, não é de costume, mas eu confesso que se passar, às vezes tem aqueles, aqueles cravos de corda, e às vezes é uns pus que parece aquelas espumas de barbear, assim, né? Que não é... Isso é muito pior do que Mas ver. eu quero deixar claro que isso não é meu hobby, tá? Não Qual é é meu o teu hobby ficar hobby? assistindo esses vídeos. Qual é o teu hobby? O que tu vê que tu teria vergonha? Cara, o que eu vejo que eu teria vergonha? Deixa eu pensar. Ah, que pergunta mais, assim... Tu sabe, tu tem. Tu não sabe se Não, pode cara, dizer. não, eu preciso... Porque daqui a pouco, vou ser bem sério, sabe por que pra mim não é teu hobby? Porque daqui a pouco, pra mim, nem é mais vergonha. Ah, é verdade. É tão normal O louco que quando não eu sabe. falo... O louco não Exato, sabe que é louco. exato. O louco Quem não... sofre da vida do louco é quem tá na volta. Falou tudo, o louco não tem essa percepção. Daqui a pouco vocês estão pensando assim, o que é um vídeo bizarro? Eu vou dizer, cara, não tem vídeo bizarro, eu só ouço vídeo de embaixadinha. Pra mim isso é normal. E você, vídeo de embaixadinha? Tipo xadrez dele, É. mesma coisa. Cara, eu vejo... Tem vários canais de não sei o que é xadrez, tá? Os bizarro. vídeos que eu assisto, eles têm bastante visualização. Aí tu vê que tá... Sim, que tu não é um louco sozinho. Não, só que é o seguinte, Aí tu desenvolve uma coisa chamada senso de pertencimento. e tem uma coisa que é o seguinte, que quando tudo aquilo que tu estuda ou acompanha que não é a tua vida, vai te dando um pouco mais de novo de senso de humildade, porque tu vê que qualquer caixinha que tu abre da vida há um mundo, uma imensidão que tu desconhece. Né? Tu fala com um biólogo e vai começar a falar pra ti de raiz, sei lá o que, tu fica assim, ó, eu não sabia de nada disso. E aí, quando tu começa a ver o negócio do xadrez, o cara assim, ó, tu viu aqui que o Carlsen, tem um cara que é o Magnus Carlsen, que é o maior enxadrista do mundo, né? Na minha época era o Gasparov. Gasparov, que foi um dos, por muitos anos também. É Por aquela muitos anos. história emblemática dele contra o computador da IBM. Exatamente, exatamente. Aquilo ali chamou que um vídeo. ele ganhou na primeira, perdeu na segunda. Isso, exato. Mas beleza. Porque o algoritmo viu na primeira. Mas faço assim. Aí beleza, aí o cara vai jogando xadrez e o cara fala assim, tu viu aqui que ele botou rainha em B6, né? Porque eles olham o xadrez aqui com letras e números. Sim. A gente vê o xadrez um tabuleiro, né? Exato. E os caras assim, o cara botou rainha em B6, foi ousado. Aliás, o dia que mudou minha vida foi que tava os dois negocinhos paradinho e ele falou assim, vamos ver a jogada histórica, aquela de 96, fulano contra fulano. Nossa. Vamos lá. Aí ele começa assim, o fulano abriu com bispo, com peão em B3. Abriu muito ousado. Tipo, foi só a primeira jogada. Como é que pode isso? Tipo, eu nunca imaginei no xadrez que a primeira movimentada de peão podia ser ousada. O jogo recém começando mesmo a jogar, o cara bota o bispo. Tipo, tu só tem... Tu nem tem muito pra onde ir com o bispo. Não, Tu olha tem só, pouquíssimas... na primeira jogada, tu só pode botar os peões pra frente É. ou o cavalo que pula. Exato. E ele assim, ele abriu com o peão em B3 e ele já mostrou que ele tava pelo ataque. Como que ele tava pelo ataque? E aí tu vai vendo assim, tipo, eu não sei nada mesmo da vida. E aí tu vê um pouquinho daquilo, o xadrez, volta e meia, o YouTube aparece que nem um vendedor de droga, né? Aí, vamos de xadrez hoje? Lembra do teu vício aquele? Eu tenho mais. O cara assim, eu vou ver Tenho aqui, mais do teu vício. vou ver aqui os gols do Grêmio. Aí tá assim, fulano de jogada histórica. Aí tu fica assim, Cara. Aí tu olha assim, 36 minutos. Aí tu, puta que pariu, eu queria dormir cedo. Cara, antes que a produção venha nos matar, né, aqui, vamos combinar. Eu tô chorando. O universo vai ser no terceiro, Tá, no xadrez. terceiro convite, tá? E aí a gente pode ir pro xadrez. Xadrez eu O preciso segundo dar vai mais. ter coisa da comunicação Xadrez pra eu não vou caramba. participar porque eu não sei nada. Mas eu não sei o suficiente. Xadrez, eu não sou Esse teu papinho de que, eu sei tudo que eu pra leigo. Não, mas não, xadrez eu sei muito pouco mesmo, vou passar vergonha. Então, eu aceito. Tá, deixa o xadrez. próximo. Aliás, eu vou ter que estudar mais daí de xadrez. Tá, Mas o deixa. universo Aí, o marqueteiro. traz o astrônomo, traz o astrônomo. Fábio, tu ia puxar um link lá de trás do papo. Vamos Não, voltar pro então, trilho. esse de Vamos marketing. voltar pro trilho. Exato, vamos voltar Ai, pro que trilho. gente- Ia puxar. Não, como- Eu vou voltar no negócio lá atrás. Vai, Fábio. Não, assim, como jornalista, fiz um roteiro aqui, Olha né? aí, Me preparei, exato. estudei, esse moço que tem um perfil no Wikipedia, ele tem ali toda a história dele, E né? parece que o Rodrigo leu o roteiro e ele tá fazendo de tudo pra sair dele. É, né? ele não quer falar, ele não quer falar. Matrix. Não, assim, eu perguntei da tua infância, daí tu explicou, né? Trabalhou no Colégio. PGQP, A gente falou. tava ali no colégio, né? Tipo, Aí eu ia perguntar, tu até comentou sobre a questão da gestão, né? O quanto foi importante a gestão na hora de Total. abrir a empresa e tal.
E eu li que tu trabalhou também em empresa familiar, né? Acho Sim. que foi fora do Brasil. Isso também. E eu queria te perguntar sobre isso. O que tu acha quanto tu acha, né, que a tua família te influenciou ou não, né, a ter empresa? Porque às vezes, na maioria das profissões, tu vê ali, advogado, médico, os pais costumam influenciar os filhos a seguir a profissão. Sim. Teve isso na tua família ou foi uma coisa que tu veio de ti, assim, ser empresário? Primeiro, eu agradeço muito a minha família por não ter me podado quando eu escolhi publicidade. Isso era uma coisa que eu ia falar quando eu estava falando do colégio. Eu fiquei curioso na hora e acabei te perguntando como que foi a reação quando tu falou que era isso que tu ia fazer. Porque essa galera que vai para mais humanas, se o pai ele já não tem uma pegada nisso, gera no pai, geralmente, pelo menos assim, mas humanas, mas não conheço por que tu não vai fazer medicina? Exato, ou direito, ou contabilidade. Eu acho A exata na geração deles era Total. entendeu? Então tu sair da exata pra eles Não, e é bizarro porque a gente viu essa mudança. Exato. Porque antes a pessoa que cursava um odonto, uma engenharia, ela estava feita na vida. Exato. Saía com salário alto e estava garantido. Exato. Era só não ser muito ruim e estava pronto. Hoje, sai ali e bora correr. E eu tenho muitos amigos que são dentistas, digamos, de começo de carreira. E eles estão lá, eles fazem uma consulta, atendem em segunda e quarta em Caxias e terça em Capão e vivem na estrada. E eu não estou falando mal dessas pessoas, são batalhadores que eu orgulho que sejam meus amigos. Mas tá na cara que não é botar um consultóriozinho em Porto Alegre, botar a plaquinha dentista e esperar o show acontecer. Cara, Flávio Augusto, geração de valor, estabilidade não existe. Não existe mais. Não existe Exato, mais. exato. Só que na época dos nossos pais, ela também não existia. Só que ela era mais tangível. Exato. Só bastava ir pra esse caminho. Ela era tangível. E hoje nenhuma profissão. Não, exato. Não é. Não, Mas tem uma hoje coisa, não mais. hoje falar pros teus pais que tu vai fazer publicidade ao invés de fazer odontologia, não há um problema. Não há mas como assim? Então assim, agradeço os pais por não terem me incomodado, Não por ter podado. não incentivar, ficar assim, beleza, vai lá. E aí eu estagiei em agências, né, que eu adorava, essa vibe de agência de marketing e tal. E eu queria muito morar fora. E a empresa dos meus pais foi uma boa oportunidade, porque eles já estavam a fim de abrir uma filial na Califórnia. E depois que eu me formei, eu fui para lá. Então eu trabalhei com meus pais num período específico, digamos assim, de 3 anos mais ou menos, onde eu trabalhei com eles. Tive a oportunidade de morar lá em Los Angeles, falando inglês durante todo aquele tempo, que é sempre muito bom. Fui morar falando, que é uma coisa que me orgulho muito, porque eu investi muito tempo da minha vida para aprender a falar inglês. Gosto de falar isso porque... Antes. Eu falo isso, uma preparação. eu falo com carinho, não como soberba, porque soberba seria o contrário, né? Nunca estudei, fui lá e aprendi. Eu sou foda, tenho 2 cu. É o contrário, eu ouvia o que era o CDzinho na época. Então, tipo assim, é uma coisa que eu tenho orgulho, porque quando eu ia pra faculdade, por exemplo, quando eu ia com o meu carro pra faculdade de 18 aninhos, qualquer cara que ia botar um sonzeira pra ir na faculdade. E eu tava lá ouvindo. He likes lemonade. She likes lemonade. They like lemonade. E aí tu ficava ouvindo isso, sabe? Isso é uma coisa que faz parte do empreendedorismo da vida, da vida como um todo, né? Tu quer resultados específicos, tu tem que abrir mão de algumas coisas. Eu abri mão de ir pra faculdade ouvindo uma música legal e fui ouvindo o CD. Eu cheguei nos Estados Unidos pra morar lá com 21 anos falando inglês. No primeiro dia que eu pisei nos Estados Unidos, eu fiz amigos no bar. Aí aquilo ajudou. Nativo. Já tava. E aí foi 1 ano e pouco lá, falando um pouco mais. Voltei pro Brasil, continuei trabalhando na empresa dos pais. E depois já participei do programa da Gerdau e fui pro programa Gaúcho da Qualidade, que é o PGQP. Isso porque, tipo, beleza, ganhei minha experiência em gestão aqui e agora eu vou pra realmente onde eu quero ir, mais comunicação. Isso? Por que essa decisão, assim, tipo, eu estava, já tinha ido pra Califórnia, estava trabalhando com os pais, empresa, né, empreendendo. Eu queria comunicação mesmo. Em qual área tu estava trabalhando na empresa dos teus pais? Na parte de marketing. De marketing. Já estava inserido. Mas é o seguinte, a empresa dos meus pais não era grande o suficiente para um departamento de marketing que tu é o marketing. Sim. Então tu era aquele marketing, vendas e cabeceava. Isso. Né? Exato, aquela vibe. Isso. E eu queria uma coisa com mais estrutura, assim, né? Sim. E aí teve essa oportunidade de eu ir para o programa da Gerdau. Eu aprendi muito com o Jorge Gerdau, não diretamente, mas muito indiretamente, porque o meu chefe respondia diretamente ao Jorge Gerdau, que é o Luiz Pierri, que é o secretário executivo do programa Gaúcho da Qualidade. Então, assim, eu estive em muitas reuniões daquele jeitinho, né? Sim, quietinho, ali, só observando. Muitas vezes nem sentado na mesa.
sentado na cadeirinha do lado esperando. É que a né? filosofia transpira, né? A Exatamente. filosofia desses caras de vida e de coisas, assim, Tu ela vai transpira, ali- é bacana. Então, se tu interage, mesmo que, não, desculpa, se tu tá no mesmo local, mesmo que tu não interaja, tu tá pegando aquela transpiração Cara, isso é uma daquele vibe, conhecimento, né? que tem uma vibe que é o seguinte, tá? Tu vê um post no Instagram dizendo a vida, não sei o que, é uma coisa. A tua mãe te falar isso num dia que tu tá triste, é outra história. É outra história. A tua mãe dizendo a mesma frase, no momento certo, na hora certa, aquilo entrou. Porque tu sentiu. É que eu falo muito do dedo na tomada. Enquanto a criança não tomar o choque, ela não entende qual é que é a jogada. Ela não entende nem o risco e nem tem medo. Aí tu vai cair daí de cima. Tu vai cair daí de cima. Bum! Aí fica os joelhos ralados. Já vai tomar um pouco mais de cuidado. Então, essas frases, esses conceitos, elas entram muito mais de forma clara na nossa vida quando elas entram conectadas numa situação real. E quando eu ouvia lá o doutor, a gente chama de doutor Jorge, né? Chamava no PGQP. Quando eu ouvia o doutor Jorge falar uma frase específica de gestão, aquilo entrava pelos poros. Tu tava vivendo aquilo. todo dia, diariamente. Isso que eu tô dizendo, a filosofia Isso me transpira. ajudou muito. E eu fui um funcionário, né, CLT, por 6 anos, com muito orgulho, adorei. Vivi o lado do CLT, na minha opinião, né, para minha idade hoje, com 36, ter vivido esses 6 de CLT no mesmo lugar é uma coisa que eu tenho orgulho. Até porque a nova geração não é o comum não mais, quer né? ficar mais esse tempo, né? Não tô dizendo nem que eu sou da nova geração, digo a nova mesmo. Pessoas de 23 anos não querem ficar até os 30 na empresa que elas estão, mesmo amando. Por isso que a JKR tem que fazer muito plano de carreira, retenção de talentos. Hoje eu sou o único dono da JKR e não quero mais ser. Já estou abrindo um plano de partnership, os colaboradores já sabem disso, até porque vocês não iam saber antes deles, né? A gestão ensina isso, né? Ia ter lixo na tua mesa. Não, primeiro... Como assim? Não, primeiro tudo tem que contar em casa, né? Então assim, a galera sabe já, eu quero abrir percentual da empresa, eu quero que tenha um cara com 5%, um outro cara com 10%, eu quero no final do ano te dar uma bonificação, a empresa tem um valuation lá de sei lá quanto, e eu te dou 1%, que equivale a tantos R$1.000. Lembrando que esse dinheiro não é brincadeirinha, né? Porque o dia que tu for embora, eu tenho que pagar de novo, né? Exato. 1% não é brincadeira, né? Aí o dia que for embora tem que pagar 1%. Então, assim, eu quero que alguns colaboradores tenham chance de comprar, mais participação também. Por quê? Porque eu não quero perder esse talento empreendedor. Eu quero ter esse talento empreendedor comigo. Só como é que ele vai empreender comigo se ele não é dono? Então ele vai ser dono. Mas esse é o grande desafio hoje em dia, né? Reter esses talentos, trazer para ti, para dentro do teu navio. Porque é aquela coisa que eu tava... Até hoje meio-dia, eu tava almoçando com um outro empresário amigo meu, e aí ele tava chateado, porque os caras não têm o zelo que eu tenho. Tá, é difícil realmente tu despertar isso em quem tá contigo, esse zelo que tu tem, essa vontade, assim. Mas também tu não pode se culpar se tu não tá conseguindo. Tu tem que ir atrás, eu acho que não tô conseguindo, não sei o que. Eu falei, cara, calma, existem formas, esse teu drama é o drama de 90% das empresas que estão crescendo, porque assim, tu quer a pessoa dentro do teu barco fazendo o quê? A mesma força que tu. Exato. Né? A mesma força que tu. Só que para ela fazer a mesma força que tu, tem uma série de coisas que tu tem que desenvolver. Esse teu programa, por exemplo, é uma das possibilidades. Quando eu comecei, é uma baita quando eu possibilidade. comecei a empresa, eu falei pro meu tio, que é um cara de Pelotas lá que eu tenho como um guru na minha vida, assim, informal, nos primeiros colaboradores, eu falei, tio, eu queria... Quando eu tava atendendo o cliente era melhor atendido. E ele era, sei lá, atendido por nota 8,5. Era a minha nota de atendimento, que eu me considerava. E agora ele está sendo atendido por nota 6,5, que é do meu colaborador. Aí o tio, é assim? Vai perder qualidade? Hoje a nossa agência, né, a gente tem a marca Joker e JKR, mas a gente se chama JKR, tem uma história por isso também. Mas na época ele falou assim, Rodrigo, mas se tu quiser ter 6 Rodrigos, tu ia ter que ter 6 Jokers. Né? 6 empresas. Porque um Rodrigo criou uma empresa. Os que é 6 Rodrigos são 6 empresas. E eles não são o Rodrigo. E talvez nunca vão ser. E não tem problema. E então, o meu tio disse naquela época, Rodrigo, aceita que vai cair qualidade. Foi mais ou menos isso que eu ouvi no começo da empresa. Hoje eu posso dizer, hoje a gente tem 53 colaboradores. Ainda bem que não tem 53 Rodrigos. Porque a empresa ia ser horrível com 53 Rodrigos. Vamos começar que eu não sou designer. Ou seja, não ia ter arte. Bom, só nessa parte. Eu não faço impulsionamento, não faço gestão de tráfego. Pá, já ia morrer outra parte. Eu não gostaria mais de fazer conteúdo digital, conteúdo... Enfim, 53 Rodrigos hoje na agência... Ia dar merda. Ia ser uma empresa... Talvez se tivesse mais um, eu ia gostar, sabe? Alguém para ajudar em algumas coisas de gestão. Mas 3 ou 4 não ia ser bom também.
Então, assim, tu vê, no começo, eu queria 3 Rodrigos. E por não ter 3 Rodrigos, hoje tem 53 colaboradores. Que bom que não tinha 3 Rodrigos, né? Que bom que não tinha 3 chegou onde Rodrigos. porque tem que enxergar esse colaborador como um complemento, né? Um complemento também do tipo assim, cara, bom, tu acabou de falar, eu não sou designer. Entendeu? Bom, Acabou. Já nem tem uma arte. Exatamente. Já nem tem uma arte. Não faço gestão de trabalho. Todo mundo se complementa, né? Às vezes tu não é tão bom em atendimento, mas tu faz uma arte boa, tu é o melhor designer ali. Exato. E por isso que é a importância da equipe, da união, trabalhar junto e fortalecer essa equipe mesmo. Exato, é isso aí. Só que é o tipo de... aí linkando com uma coisa que ele falou muito interessante lá atrás do PGQP. É o tipo de coisa que só se aprende com isso que tu tá falando, com humildade. Saber como ele falou, reconhecer a tua imperfeição. Cara, é o maior passo que tu pode dar. 1, para viver melhor. Perfeito. E 2, mesmo que tu não queira corrigir essa imperfeição de cara, é interessante tu analisar ela. E o maior passo que tu vai estar dando em direção a daqui a pouco diminuir essa imperfeição para ela não te prejudicar tanto, é reconhecer isso, é aprender, é isso. Mesmo que tu não... Por exemplo assim, eu não sei fazer design. Bom, ele é uma imperfeição dele. Dá pra aprender. Ele pode aprender, mas se ele aceita isso e convive com isso, na gestão dele é muito mais fácil. Eu preciso de uma equipe pica de design. Não, porque não tem como também ele fazer tudo, né? Não, também, claro. Impossível. Mas essa humildade dessa coisa do plan, do check, é isso. E aí, realmente, quando tu falou aquela resposta do diretor da Petrobras, eu também me digo mais porque... Qualidade é deixar algo por fazer. Exato, isso pra mim é incompetência. A primeira coisa que eu pensei em deixar algo por fazer é procrastinação. Exato. Aí, só que, claro, deixar algo por fazer... É reconhecer que sempre pode ser melhor. Isso é uma coisa legal, porque assim, a questão da humildade é um assunto complexo. Talvez nem tanto. Porque assim, primeiro, talvez seja muito fácil, talvez seja mais fácil ser humilde quanto é ruim. Né? Sim. Se for bem ruim... Talvez tu não caia em tá mais golpes perto do teu ego. Tá mais perto, né? Daí, porque tipo assim, tu não tem nada pra te achar que tu é bom, né? Tu não tem nenhuma validação em lugar nenhum. Então ninguém diz que tu é bom, ninguém fala que tu é bom, tu não ganha bem, parece que tu tá mais perto de ser humilde, porque tu não tem muita coisa pra se segurar. Exato. Tem pessoas que são muito boas, sabe que são, e aí começa a ter essa questão da soberba, né, de achar que é melhor que os outros. Mas tem uma situação que é o seguinte, a gente tem que saber o valor que a gente tem. É legal saber o valor que tem. E é legal defender quem tu é, e as tuas conquistas, e os teus sonhos. E isso não é confundir com falta de humildade. Por exemplo, tá? Tu vai ali e pergunta quais são os clientes da agência. Aí eu, com medo de ser arrogante, não vou falar as marcas mais famosas, vou falar umas marcas menos famosas, que eu também atendo, mas vou falar por medo de ser arrogante. Isso não pode existir assim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tu acha que se tu falasse a marca mais famosa, tu pareceria arrogante? Porque eu acho que tem pessoas que vão interpretar assim, porque, enfim, o sucesso, né? Pois mas aí aquela bizarro. coisa de... Eu acho que o sucesso assim incomoda isso, as né? pessoas. Tipo, tu ficar com esse sentimento, porque eu não tô dizendo que não existe, eu concordo plenamente contigo, eu só te fiz essa pergunta pra gente chegar nessa coisa do tipo, que ruim que é isso, né? Tu não poder... Porque assim, claro, tem uma linha tênue, uma linha tênue entre ser ou soberba ou não, mas cara, se pra ti tá claro que é aquilo, porque o cliente tá ali. A agência, o cara tem 53, falou? 53 colaboradores. Nós vamos falar aqui quem são os teus clientes. A galera vai ver que ninguém tá exagerando. Cara, se é isso, que ruim um cara que conquistou o que conquistou ter que ficar com receio, né? Isso pra mim claramente as pessoas não sabem se receber as mensagens, não sabem se comunicar. Eu vou dizer uma coisa assim, é ruim isso. Eu gosto. A gente tem que lutar pra que não aconteça isso. Eu gosto de ter esse receio. Eu acho que ele esse receio, ele é um tipo dessa característica da pessoa que é humilde, lembrando que é um assunto, ele não é nem tão complexo, ele é complexo de falar sobre, né? Porque falar... É polêmico. É uma coisa assim, falar que tu é humilde, se auto-intitular humilde, é quase uma não humildade. É quase já deixar de ser humilde. É uma coisa muito curiosa. Mas, enfim, eu acredito que a pessoa ela tem que ter esse orgulho, né? Das suas conquistas. Cara, sem dúvida. Até porque, olha só, vamos pensar uma coisa, tá? Eu sempre penso de que muitas vezes, quando a gente está batalhando por algo, a gente está batalhando pelo resultado que aquilo vai trazer, né? Isso eu sempre aprendi muito observando as coisas, né?
Então, assim, eu vi um cara fazendo um gol de falta no estádio lotado e a galera toda gritando o nome dele. E eu sempre pensei assim, ó, quantas vezes esse cara não bateu falta com ninguém gritando na volta? Porque a gente aprende também na gestão, na disciplina, que a repetição é que chega à excelência. Sem dúvida. Então, o remesso, até a própria concentração, né, da Hortência, né, aquela grande rainha do basquete, dando aquela respirada e arremessando, o Nadal que ajeita a cueca, o Cristiano Ronaldo que dá aqueles passos para trás. Quantas vezes aquilo não foi feito na frente de ninguém, sem nenhuma câmera? E a gente sabe que foram inúmeras vezes. Então, assim, quando tu faz aquilo, naquele horário a mais, e dando aquele a mais, aquela dedicação, é porque tu quer um resultado específico. E aí, quando ele chega, tu tem que comemorar e levantar o troféu. Então, quando eu falo... Isso. Então, eu tenho um receiozinho? Tenho. Mas ele passa. E aí eu falo todos eles, os clientes. Eu falo todos. Então fala aí, Rodrigo, É fala. justo isso. É a tua colheita, cara. Entendeu? Exato, é justo, é a tua colheita. Foi tu que jogou lá a semente, e outra, entendeu? gente, eu vou falar uma coisa. Quando eu falo dos clientes da agência, tem uma pegada comercial aqui. Porque quando eu tô numa reunião, por exemplo, eu tô numa reunião de negócio ali. Aí tá falando aqui, ali, eu tenho duas opções. Eu posso ficar 2 horas falando da agência, ou eu posso falar durante 1 minuto dos cases, tá? Que é, por exemplo, Grêmio, Ó, Gustavo Kirten, chegamos. Cláudia Leite, Olha Arezzo, isso. Melnick, Lagueto, 20/9, Peugeot, Pô, Fruc. 20/9 que a gente tava falando. olha aí, já aí. temos o nosso Já temos o primeiro para o parceiro podcast. confirmado. Seria a Fórmula Podcast no bar. No bar, Olha aí. perfeito. Então, assim, são outras Sim. marcas também. Agora, em 2021, a gente pegou a Neubauer, a gente pegou a Ambev, tá? A Ambev, hoje, a nossa agência, é uma das maiores agências da Ambev no Brasil, tá? A gente pega todo o Sul, não é a única agência que atende no Sul. Muita agência atende cliente grande, tá? Sim. Então, por exemplo, o Rodrigo falou que ele é agência da Melnick, mas o fulano também é. Normal, tá? Normal, tem porque mais é o de seguinte, é muito normal ter mais de uma, tá? Uma vez aconteceu com a Fruc, eu acho, que eu falei assim, tu falou que é da agência da Fruc? Tem um cara aqui em Capão que diz que é a agência da Fruc. E eu assim, tem um cara em Capão que diz que é a agência da Fruc. Aí eu cheguei pra Jaque Hartmann, que é a do marketing, era do marketing da Fruc, falei, Jaque, tem uma agência em Capão? Claro, nosso pessoal que faz tal e tal e tal coisa. Sim, Pronto. e aí parece que tá tendo Aí. um conflito ali, É que gente, quando pessoas a coisa- mentindo, né? quando a coisa é E grande- marqueteiro pra mentir é fácil, né? Já é taxado de mentiroso. Aí, de tal coisa. Aí o cara foi lá e fez uma reunião com o Guga num troço específico. Gente, vou dizer uma coisa, marqueteiro é um pessoal que gosta mesmo de... por exemplo, tá? Vamos fingir que eu atendesse a Aurora Alimentos, que o Guga é patrocinado. Aí eu vou numa reunião na Aurora e tá o Guga na mesa do lado. Aí eu falo que eu atendi o Guga. Isso pode acontecer. Agora, a parte da minha empresa hoje é que tu vai lá no meu site e tá lá os trabalhos feitos pelo Guga, pela JKR, todos os cases. A gente fez uma campanha com o Guga e com a Lacoste, que a gente mandou um colaborador pro Miami Open. A campanha tá um sucesso, tá a situação lá. Mas, tipo assim, se não tem essas situações todas, se não tem contrato assinado, se não tem situações assim... É a palavra. Sim. E aí vem a frase do pai lá que Pode parecer o papel essa- aceita qualquer coisa. exatamente. E tu falar tal coisa ali. Exatamente. Mas é que também, assim, como tu falou, cara, grandes contas, é normal ser segmentado. É muito grande, né? Então, claro, tem o cara que atende isso, que faz isso e aquilo que a gente falou, tem outra agência Não, que e é não sei normal. o E é o quê. seguinte, é uma coisa muito de mercado hoje, assim. Tu senta numa mesa de trabalho com os seus concorrentes do lado. Isso foi uma coisa Mas interessante pra que tu aquele falou antes projeto, lá quando a gente tava conversando. Ele é teu parceiro. É teu parceiro? Exato, tu falou isso lá atrás, aí agora que tu falou. Assim, não, daqui a 3 dias a gente tá competindo Talvez ele volte a ser teu concorrente. uma marca lá. Mas ali, naquele aqui, job específico. Exatamente. Cara, falou dos clientes. Quero que tu fale da agência e dessa transição do 6 anos CLT para agência e o que a agência faz. Beleza. Eu quero saber o que tu faz pelos teus clientes. É. Essa gama de clientes aí o gigantes que tu a gente botou. faz, tá? A gente é uma agência de marketing digital, Tá. né? Que faz off também. Né? O off hoje faz parte dos contratos. Muita empresa, muita marca quer uma agência digital, mas não quer ter uma outra agência para fazer folder, fazer Sim. cartaz, fazer crachá, Sim. adesivar uma van. Sim. Então ela quer. Fazer ação de marketing físico. Exato, né? exato, Em uma loco. caixinha, fazer uniforme, fazer um bonezinho. Então, a agência digital, eu nem queria fazer off, provavelmente, mas eu ia perder contratos. Sim. E aí o que tu faz? Eu tenho um designer na agência, que o nome dele é Daniel Berends, que ele tem 30 anos de carreira. Então ele viveu muito off.
Né? Ele deve ter lá os seus 50 e poucos. Sim. Então, assim, eu já tenho um designer que me dá condições de dizer pro cliente... Segurança. Ó, o off é comigo aqui. O cara fecha em CMYK e não é RGB, é porque o CMYK é de impressão. E várias outras situações. Vai botar um Prolan no folder? Show. Mas vai demorar 3 dias a mais porque o Prolan tem que secar. Vai botar um verniz aplicado? Já vai não sei o quê. Pra mim, que sou dessa área física há muito tempo atrás, faz sentido, mas a galera que tá ouvindo CMYK, Prolan, verniz aplicado. Sabe o que é isso? É uma rede social nova. Que tá, exato. É pra TikTok? Tem pro iPhone? Tem no Android, dá pra baixar? Então assim, a gente faz então material off, tá? A gente faz site, tá? Temos programador, né, na agência. Criamos logo, marca, identidade visual. Sim. Mas o nosso carro-chefe mesmo é marketing digital, que dentro dele tem esse método que a gente chama de, que é uma metodologia nossa, que é estratégia, branding e performance. Então, estratégia de marketing, tendo visão de longo prazo, entendendo persona, tom comunicacional, quais são os canais, como que a empresa como que a marca vai se desenvolver, quais são os arquétipos da marca, quais são os territórios criativos que ela vai trabalhar. Tu vê, por exemplo, a Ambev faz isso muito bem feito, né? Se eu te falar que tu tá na beira da praia, tu vai querer tomar uma Corona. Se tu tá num evento de basquete, street, vai querer tomar uma Bud. Exato. Se tu estiver no hipismo, tu vai querer tomar uma Stella. E se eu te botar num copo desse aqui, tu não vai reconhecer uma da outra. Tanto gelada pra... Os testes cegos, Sim. eles mostram isso. E igual tu quer aquelas marcas... Trabalho nosso. Aliás, inclusive, eu queria fazer um teste cego agora, fica a dica. Um teste cego com uma bem geladinha, tudo né? bem. Mas fica pra próxima. Fica pra próxima. E aí é o seguinte, a gente vai fazer então essa parte estratégica. Na parte de branding, a gente vai trabalhar no fortalecimento de marca. Que é? Não, olha isso aqui, olha isso aqui. Mas eu vou ter que tomar o concorrente. Eu ia dizer isso agora, Maurício. Engraçado. E eu? É pra todo mundo? Tu vai tomar, tu vai pegar da latinha. O Maurício ferrou Eu o vou Rodrigo tirar aqui, ó. Isso, tira. O meu, tu tá o meu tomando não é. outra. Tu tá tomando Eu outra. tô tomando outra aqui. Termina essa água. Amo. Não, então, e de refrigerante eu vou te trazer aqui o quê? Um Guaraná. Pode ser Guaraná Antártica. Fruque, não, fruque. Saúde, galera. Saúde. Bah, mandou bem demais, Demorou, mas Bom, veio. Cara, agora sim. Bom, então é o seguinte, a Agora primeira sim. hora foi boa. A primeira hora foi boa, agora vamos A embora. partir de agora é sobre Gente, o universo agora. Agora é o universo. Se tu ser um salgadinho, a gente entra Vamos no jogar. universo. Vamos jogar. Aí vai madrugada dentro, aí já era. Vamos jogar xadrez da lua. Cara, Maurício, tu veio bem demais. A lua é muito próxima. Bom, assim, Maurício veio bem demais. Bom, não tomei... Perdemos até o... Perdemos até... Tu bebeu? Não, mas eu batia. Não, mas beber também vai. Eu sei, beber sempre dá 7 anos. Não, mas eu bati. Vai, Não tá vem, bem, não. tá bem gelado. É? Né? Tá gelado. Bom, assim, ó. Então, Voltando, vamos voltar, vamos aterrissar de novo. então, assim, branding e performance, né? Sim. Onde branding vai trabalhar o fortalecimento da marca e performance vai trabalhar o aumento de vendas. Uma pequena ressalva, né? Branding é venda também. Claro. Né? Aí você fala assim, branding e vendas. Cara, branding é venda, mas é uma venda a longo prazo. Qual é o objetivo do branding? É vender. Pô, lá aí, lá na frente é vender. Exato. Mas o performance vai trabalhar essas copies, vai trabalhar anúncios no Google, anúncios no Waze, anúncios no Tinder, anúncios no Happn, anúncios no LinkedIn, Twitter, YouTube, Bing, Ele quer falar de relacionamento, tu viu? Falou de Tinder. Tinder, Happn. Happn. Mas, bom, Inner Circle. Inner vai Circle. ter. Eu Só não que- conheço namoro, óbvio. Só que tem uma coisa. Só me falaram. Só que tem uma coisa, tá? A gente fez para um cliente nosso agora anúncio em site de conteúdo adulto. Para tu ter uma ideia do nível, da gama que é a exploração de anúncios no ambiente digital. Tem uma nova estratégia que a gente está traçando na agência, que é de Samsung Ads. A Samsung que faz TV, tem um momento lá que tá no meio da escolha, se tu vai querer ver Netflix, vai querer ver Amazon. No menuzinho ali menuzinho, embaixo. tem de um entrada. espacinho para anúncio. Ou seja, Olha isso. não tem... Monetizando até o lazer. Exatamente. Então, assim, a performance vai trabalhar com isso, então, né, com a gestão de tráfego, vai trabalhar com disparo de e-mail, com régua de relacionamento, ou seja, aquelas pessoas lá, estão abrindo mais desconto, manda para as pessoas A e-mail de desconto. As pessoas B, elas estão abrindo mais de dicas, vale de dicas. Então, as pessoas, conforme o estímulo da audiência, com abrir ou não abrir, ou clicar ou não clicar, elas passam também a receber mais informação ou menos informação. Então, na performance tem o retargeting, técnicas de carrinho abandonado,
né? Aquelas coisas que a gente aperta Sim, lá. e aí todos não os fecha, cookies que aí vai... Tu pode fazer um anúncio, por exemplo, só de comida, só para quem tem o app do iFood instalado. Então a gente abre mão da nossa privacidade lá quando a gente aperta os botãozinhos. Dá os agree. Né? Só que é o seguinte, né? Eu não quero minha privacidade. Aí tu vai pedir um Uber, eu tenho que botar meu endereço. Por quê? Porque tu tirou a localização do Uber, não sabe onde é que tu tá. Aí tu, então volta a localização. Outra, tu pede um iFood e ele fala pra ti assim, ó, tu tá longe de casa. Aí tu fica, quase que eu pedi em outro lugar. E antes, cara, já aconteceu isso comigo. Se tu tira... Entregaram no trabalho, eu tava em casa. Cara, se tu quer a tua privacidade de volta, a tua vida fica horrível. Então o que a gente fez na prática? O que nós fizemos? Nós abrimos mão. E outra, de parte da privacidade, porque, cara, privacidade mesmo é o teu vizinho te ver pelado. É o teu vizinho ver o que tá na tua casa. O pessoal do Google sabe que tu e mais 53 milhões de brasileiros pesquisaram um troço lá. Não é privacidade isso, entendeu? Quer dizer, é um assunto outro para um outro podcast. É para um outro podcast. Então, assim, vou ser preso daqui. Porque tem a lei, né? A diretriz de dados. Ainda bem que não tá ao vivo. Vamos cortar essa parte. Vamos nessa parte. Não, vai dar corte. Então, assim, a agência faz isso, tá? E como que ela faz? Ela faz com esses 53 colaboradores, são designers, são pessoal de performance, de planejamento, pessoal de social media, de atendimento, tá? Nessa casa, que fica ali do lado perto do Copacabana, ali na Cidade Baixa, Praia de Belas, é o bairro, certo? Uma casa legal, uma casa com piscina, ambiente bacana. E gestão, né? E gestão. Eu tinha comentado uma coisa pra vocês, que eu queria falar de um método específico que a gente ama, tá? Bom, trabalhar serviço é trabalhar relacionamento, né? E relacionamento, como a vovó dizia, é uma plantinha. Tu não pode regar 3 litros num dia e esquecer. É um pouquinho todo dia, né? Isso é relacionamento. Não é um cara que tá com a mulher lá, ele não vai tratar ela mal 3 anos seguidos, e aí chega num dia, é o dia de princesa dela. Não, cara, dá bom dia, dá um carinho todo dia, que tá tranquilo. Então, como que a gente faz com os clientes? Todo cliente da agência, amanhã, sexta-feira, todo cliente até às 10 da manhã vai receber bom dia das nossas equipes e vai ter um link que vai ir para uma planilha que vai mostrar toda a pauta da agência, daquele cliente dentro da agência. Ou seja, vai mostrar o que está atrasado, o que não está atrasado. Isso é toda sexta-feira? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias a gente manda a pautinha. Tem alguns clientes que tem uma reunião de 20 minutos para bater a pauta semanal. Alguns clientes específicos. Mas todo cliente a gente dá bom dia e manda isso. Eu vou dizer, Rodrigo, todo dia bater a pauta... O cara acompanha o cronograma de tudo que tá em status de desenvolvimento. Exatamente. Ali, ele vê onde é que tá. Pô, mas assim, mas agora a pergunta é, Rodrigo, mas por que todo Vamos dia? Vamos implementar isso aqui na forma. Fábio, tu fez uma pergunta muito inteligente. Mas por que todo dia? Porque tem uma coisa também. É o pretexto para falar com o cliente todo dia. Então, se o cliente ficar 5 dias sem falar com a gente vai ficar 5 dias no vácuo. No vácuo do cliente. Tá, mas olha só, tu não acha que alguns, ou vocês até podem já ter tido alguma experiência ruim, não sei, mas é que aqui na Fórmula tem alguns clientes que, se a gente chama todo dia, eles parece que não gostam muito. Já teve alguma experiência assim ou eles gostam de ser chamados todos os dias? Eles gostam porque é um link. Aí é só deixar no vácuo. Eles já entenderam. Ele tem a escolha de não acessar o link. Exato. Por exemplo, se ele não quiser. Tudo Imagina o seguinte, botou disponível para ele. É interessante esse sentido. Tem um amigo meu, tá, que é o meu investidor financeiro da XP. Ele me manda todo dia as coisas de Nasdaq, Dow Jones, sei lá o quê. E eu não respondo. As dicas. Eu não respondo. Vamos pra tal hoje. E ele sabe que, tipo assim, cara, ele responder, ele responde. Ele tá mandando informação só. Então, a gente manda um linkzinho que eles sabem que tá bem ok ignorar. Então então tá bom. E sabe o que a gente faz? Que é uma coisa que eu gosto, que o fornecedor, como a gente tem que fazer, é se apresentar pro jogo. Tu não pode te esconder. Então, todo dia eu digo, a agência tá aqui. E tu tem uma pergunta agora, curiosidade. E tu tem esse termômetro se o cara ficou, tipo, 10 dias e não clicou no link? Opa! Tá acontecendo alguma coisa, será? Não, eu vou dizer Liga uma luz amarela, tipo... Tem vários... Isso, tu falou perfeito. Tu falou cores. Né, exato, tipo... Eu tinha falado de cor em algum momento? Não. Tá, então olha o nível de sinergia, tá? Porque a gente usa muito esse padrão de cores aí. Eu não consigo saber se o cliente clicou ou não, tá? Mas se o cliente tá brabo ou não, é fácil de saber. Ele vai dizer, né? Basicamente. Sim. Só que a gente tem uns momentos de estímulo a isso também. Toda semana, então, nós temos um contato diário. Vamos chamar de contato entre aspas, porque pode ser que não venha da outra forma. Uma disponibilidade de contato. Sabe o que eu acho? Eu acho que tem muita agência de marketing que se o cliente não chamar por 10 dias, eles falam assim, ó,
Não chamaram. Deixa os caras. Tenho certeza. Não chamaram. O problema é o interesse é deles. Eu tenho certeza Só que que esses o caras se seguinte- esquivando. Só que é o seguinte, uma hora chega o boleto lá também. Aí eles vão se esconder também. Então eu me apresento lá. Aí beleza. Toda semana a Fernanda Brunizak, que é a nossa gerente de relacionamento, liga pro cliente. Liga. 1 minuto. 2 minutos pode ser. E a pergunta é, tá tudo bem? Só isso. Como é que tá as coisas? Certinho? Como é que tá? Porque tem coisas, às vezes, que tu tá sentindo que elas não chegaram a virar algo para externar numa reunião de acompanhamento de projeto. Mas tu tá sentindo, sabe? Tipo assim, ó, ai que saco, eu mando o áudio e a Fábio não abre. Eu tô me sentindo idiota. Ou a Fábio me responde com áudio e eu sinto que a voz tá meio grossa. Não é uma coisa para trazer numa reunião de projeto. São coisas que ali no dia a dia não vai impactar muito, mas acumulando vai chegar num ponto que daí fica insustentável, talvez o cliente queira cancelar, já sem nem pensar, porque tava isso dentro dele. E até como ele falou, daqui a pouco é uma impressão, né? Tu não garante que ela tá brava, Exato. mas é um sentimento. É um sentimento. Uma falha na comunicação. E as pessoas, É. as pessoas consomem com sentimento. É com sentimento que elas consomem. É razão e emoção. E renovar um contrato com a JKR ou não, pode vir com razão e emoção também. Sem dúvida. Tá? Então, assim... O processo de compra é razão e emoção. Exatamente. E uma renovação de contrato é um processo de compra. É uma compra, exatamente. Perfeito. Aí, a Fernanda liga. E aí, ela liga, pergunta se tudo bem. Os que dizem tudo ok, ela coloca numa planilha, tudo ok. Porque eu, como diretor da empresa, eu quero ter acesso um pouquinho ao que está acontecendo na empresa. E eu não estou nos grupos de WhatsApp. Como é que eu consigo saber o que está acontecendo na empresa e não estou em nenhum grupo de WhatsApp, nem de colaborador, nem de cliente? São esses métodos, né? Um médico não precisa ver se tu está bem, se a tua temperatura, o teu batimento cardíaco, o teu colesterol, a tua glicose, se todo mês tu me mandar isso, eu não preciso ficar bafo na nuca. Deixa eu te ouvir. Por quê? Porque se tu estiver fazendo besteira na tua vida, vai chegar em mim. Vai aparecer nesses resultados. Vai dar nesses resultados. Então, tendo os exames direitinho, não tem que estar lá. Então, essa ligação semanal, amanhã, sexta-feira, eu vou receber, final do dia, a planilha. Já tem cor. A gerente coloca verde, amarelo ou vermelho conforme a percepção dela no sentimento. Por exemplo, tem uns tudo ok com verdinho e uns tudo ok com amarelo. Que ela sentiu que tá tudo ok, mas não tá tanto. E tem uns links. Esses links vão para uma task do Asana, que é o nosso software de controle de pauta, que ele é maravilhoso, indico. O Asana é tipo um Trello da vida. É tudo igual. Trello, Asana, não tem que discutir qualquer. É tudo igual. É que nem academia. É que nem academia. A melhor academia é aquela que tu vai todos os dias. Essa é a boa. O melhor software é o que tu usa. Isso. E o que te dá as informações que tu precisa. Exatamente. Então, Pronto. a gente só vai e deu. Então o Asana é maravilhoso. Então, o que a Fernanda identificou que tem coisa errada, ela faz um link pro outro colaborador fazer e eu acompanho o link. E eu dou umas clicadinhas no link e vejo. Sim, só pra dar até o jeito que a Fernanda pediu. Que nem a Fernanda fez o... Aí tá link e tá assim, ó. Gente, o cliente tá reclamando de novo que teve erro de português. Aí eu fico assim, cara, erro de português eu não admito. Aí eu pego aquilo e falo, Fê, tu foi muito branda na tua task ali, dizendo, o erro de português é pra ir pra cima. É pra botar a gente, não. Quer errar português, vai pra outra agência, vai pra uma menorzinha. Vai, né, com todo respeito. Claro. A minha já foi a menorzinha. Aqui é inadmissível. Eu ganhei, assim, eu posso falar de agência bem, porque eu não ganhei a agência da minha família. Exato. Então Criou eu ela. sei como é que é a menorzinha. Então vai pra menorzinha, eu sei como é que é. Eu já passei por essa. Já tava lá. Naquela época que eu tinha menorzinha, podia erro de português. Podia, Hoje não pode exato, mais. E atendia a cultura da esquina, todo orgulho. Isso não é soberba, isso é fato. Faz parte. Faz parte, Quer exatamente. português? Não, e outra, tu não é uma pessoa ruim. Tá no lugar errado. Um dia tu vai voltar pra JKR, mas não é o momento. Você tá errando português. Então, enfim. A ligação, a gente tem esse tipo de acompanhamento e tem o coração da agência, que a gente chama de sinaleira. Pode ver que já vem em cor de novo, né? E sinaleira é bem Galdéria, né? Porque pra cima lá é semáforo. Né? A sinaleira é o seguinte, e a gente tem empresas nos Estados Unidos e no Canadá, né? E lá a gente chama de traffic lights. Oi. Ah, tá. Posso falar da sinaleira? Claro, Tá. termina de falar. Eu falei o coração da agência. Ó, ele vai terminar de falar da sinaleira. A gente fala mais um pouquinho da. Cara, eu tava chamando de Joker, não sei se tu quer que. Pode ser os dois. E aí a gente, cara, vai ter que fazer, já deixa uns links pros próximos aí. Porque é o seguinte, geral, uma das coisas mais importantes do podcast, a gente não perguntou pro Rodrigo, que é as tendências, né? É verdade. A única coisa que papo eu falei, foi tão, a pauta é tendência. o papo foi tão foda que Cara, a olha gente só, não falou eu das acho tendências, o seguinte, caralho. Eu acho que se alguém for bem observador, ela pega as tendências ali. Pega, não, mas não tem que ser arrogante. Não, ela pega, tendência, ela tem pega. alta. Tem tendência Ah, aqui, tem tendência de gestão, tem de tudo, mas né? Beleza.
O coração da agência aqui é a sinaleira, tá? O que acontece? O cliente, uma vez por mês, ele dá cores para 12 itens. E ele dá verde, amarelo ou vermelho pros itens. Tudo que for verde, no mês seguinte vai ser rodado da mesma forma. O cliente responde. O cliente. Lembrando daquela máxima, o ponto da carne não é o do chefe, Sim. é o do cliente. Claro. É a mesma jogada. Quem tem que achar que a JKR é boa, não sou cliente. eu nem minha mãe, é o cliente. E o colaborador, também, se para pensar. Claro. Faz parte que do é, todo que é a o outra ecossistema. ponta, que é a outra ponta do elo. São os dois públicos que eu tenho. A JKR está no meio, o cliente e o colaborador. Exatamente. É Se isso esses aí. dois estão felizes, está tudo Exato, feliz. Se exatamente. tem um bravo, vai dar problema. Tu tá aqui, Isso. tá perfeito. Então, assim, o que for amarelo ou vermelho vai estar vinculado a um plano de ação. Ou seja, algo para ser feito de forma diferente. Para que daqui a... Por exemplo, não gostei das artes. Beleza, eu vou trocar o designer, eu tenho 12. Ou, sei lá, o que vai fazer. Sim. Aí dá um mês, eu pergunto de novo. E as artes que tu deu amarelo? Trocamos o designer, como é que tá? Aí o cara, tá verde. Só que a vida, a gestão, tem uma máxima que é cobertor curto, que chama. Tu tapa aqui, tu vai descobrir ali. É normal. Então o que vai acontecer? Vai ficar um verde aqui e um outro verde vai virar amarelo. E é a vida. E não tem problema. Faz parte. Então assim, a gente vai ficar o tempo inteiro, então, todos os meses, avaliando a qualidade da agência na opinião de quem importa, que é o cliente. Amanhã tem troca de sinaleira na agência. O que a gente faz? Um mês sim e um mês não. A gente troca os post-its de cores na agência, tá? E tem cerveja e tem tequila. Olha Por quê? aí. Por que tem tequila? A gente Porque a galera que fica tudo participar verde... dessas trocas de post. Cara, eu acho que agora vocês ganharam. Vocês ganharam. Amanhã. Então tá. Amanhã na agência, Manda tá? o 4 da endereço tarde. e a hora, o endereço eu já sei. Estão lá do convidados. Copacabana. Estão convidados. Aí o que acontece, tá? Essa troca de sinaleira, quando dá tudo verde mesmo, e tipo a coisa tá bombando, ou umas partes verdes específicas de alguns setores, a galera pega e toma a tequila. E tá rolando música, e tá rolando ceva. Por que isso? Mais uma máxima que eu aprendi com o Dr. Jorge. A gestão tem que chegar no chão de fábrica. É um termo da sem Gerdau. dúvida, sem Tá? dúvida. Tem que chegar no chão de fábrica. Então, se a sinaleira é importante pro Rodrigo e pros gerentes, e não é importante pros colaboradores, Ela perde o sentido. ela vai perder o sentido. Então o que a galera passa? Isso é o que... Isso pra mim é sucesso. Eu tô passando pela agência e a atendimento diz assim, ó, tu vai ver mês que vem se eu não vou tomar muita tequila. Ou seja, é uma colaboradora dizendo que ela tá louca pra tomar tequila e que na prática essa tequila desce com um gosto de sucesso. Porque o cliente, que é quem paga o salário de todo mundo, inclusive o meu, tá feliz com o trabalho. Deu esse ok. E as pessoas esquecem que tem informações importantíssimas nesse chão de fábrica, né? É outra vivência. É onde acontece, né? É outro olhar, é onde acontece. Tem ouro ali. Tem ouro nessa, tem informação valiosíssima ali. Cara, espetacular. Pessoal, Bom, vamos encerrar aqui o nosso podcast, que já passou desculpa aí. bastante aqui na hora. O cara termina assim, ó. A gente agradece. Eu quero terminar pedindo desculpa. A gente agradece pra caralho, cara. Mas Foi assim, sensacional. ó, a gente vai agendar aqui Isso. outros episódios com o Rodrigo, Tô dentro. tá? Falar sobre o universo, falar sobre Xadrez. tendências, Cara, que a gente acabou não O universo ia ser o especificando segundo. muito. Agora, pelas minhas contas, ele vai ser o 5º ou 6º. Vamos fazer Que até lá, uma velho, temporada pelo com o amor Rodrigo de Deus, Hoffman cara. aqui no Bom, nosso podcast. gostei também. Cara, assunto Então tá, pra Vini, caramba. muito obrigada aí Eu que pela agradeço. parceria. Rodrigo, muito obrigada Eu também. agradeço. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aqui no nosso canal, sigam a Fórmula Digital nas redes sociais e até o próximo Bora se vídeo. comunicar. Valeu, valeu. Tchau.